A paz do Senhor Jesus, amém? Passando aqui para trazer mais um chazinho da palavra. É apenas 2 dedinhos de chá, que quando a gente pensa que vai começar, já terminou. Mas serve para nos alimentar espiritualmente. O pastor e pregador John Piper, ele escreveu: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor maneira. Glória a Deus. A palavra de Deus de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, o primeiro capítulo, versículos 16 e 17. Eu vou ler primeiro 16 e depois a gente lê o 17 no andar da explicação. Glória a Deus. Diz assim o versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. Esse texto sagrado, ele nos apresenta um tema central da epístola de Paulo aos Romanos, em que Paulo apresenta o tema principal de sua carta, a justiça de Deus revelada pela fé. Glória a Deus. Você já imaginou no berço da lei, você ter que pregar uma verdade que totalmente diferenciada, da qual todos os judeus, hebreus chamavam de loucura, E aqui o apóstolo Paulo apresenta essa nova roupagem do evangelho, tratada como o evangelho de Jesus Cristo, Uma nova lei em cima de tudo aquilo, porque foi o próprio Deus encarnado que esteve aqui, Jesus, homem, com sua própria boca abriu, e falou verdades sobre tudo aquilo que ele já tinha verbalizado no Antigo Testamento, E aí ficava difícil para fazer essas pregações, dava vergonha, dava medo, porque você ia enfrentar verdadeiros leões, você ia mexer no bolso desse povo, E era isso que Paulo estava escrevendo aqui na carta aos Romanos, para todos aqueles romanos que já tinham se convertido ou não, Já sabiam a verdade. Aqueles que eram, assim como Paulo, que tinha a cidadania romana ou não. Hoje a gente passa por essa aflição. Nós somos chamados a refletir nesta palavra sobre o poder do evangelho, Fica difícil você sair nas ruas. Tem pessoas que têm medo de evangelizar, têm vergonha de evangelizar. Se tem medo, se esconde atrás da vergonha. Se tem vergonha, se esconde atrás do medo, com o propósito de se livrar da responsabilidade, E ao invés de deixar a sua vergonha, e partir para cima e pregar a palavra de Deus e mostrar a sua face nas praças, nas ruas, nas esquinas, nas avenidas, nas marquises, debaixo de marquises, sobre bancos de praça. Os crentes não sobem em banco de praça. O crente só vai subir se for realmente necessário chamar a atenção de todos aqueles que passam ignorando a palavra de Deus, Então, quando Paulo diz, não me envergonho, mostra aqui a coragem de Paulo. Paulo estava rodeado de uma cultura que se opunha ao evangelho, Tanto entre judeus, que considerava ele herético, quanto aos gentios, aqueles que ainda não conheciam o evangelho, a palavra de Deus, sequer conheciam a lei, e via ele também como algo sem sentido, Mas ele declara corajosamente: não me envergonho do evangelho de Cristo,
Glória a Deus. Como eu estava dizendo, no mundo moderno, no mundo de hoje, como também nesse tempo de Paulo, para a época era uma modernidade, havia uma modernidade ali naquele local. E ser cristão é pregar evangelho, né? Pregar o evangelho como ele deve ser pregado. E fazendo isso, você pode ser visto como ultrapassado, como radical. Você nunca vai pregar sem ter alguém que discorde, né? A sociedade, ela tenta nos pressionar a nos envergonharmos de nossa própria fé para fazer com que haja um atrapalho. E aquelas pessoas que não aparecem na evangelização são tratadas como fracos, né? Em Marcos 8, versículo 38, Jesus fala da importância, né, de não se envergonhar dele e de suas palavras, né? E vai mais além, em alguns momentos, diz: aquele que se envergonhar de mim, me envergonharei dele diante do meu Pai, né? Ou seja, somos convidados a sairmos de dentro de casa e proclamar a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo, sem vergonha. Em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, Paulo faz uma exortação, né, para Timóteo não se envergonhar do testemunho de Cristo, reforçando a importância da coragem na proclamação do Evangelho. Meu irmão, não é fácil não, é difícil, mas quem é crente corre atrás, dá a cara a tapa e vai à luta. No versículo 17, Paulo continua falando sobre o Evangelho, né? Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus que nós viveremos pela fé. Aleluia. Em Abacuque, no capítulo 2 do livro, versículo 4, Paulo cita uma passagem do Antigo Testamento, né, que diz: o justo viverá pela sua fé, para apoiar a ideia de que a justiça vem pela fé e não pelas obras, né? Não pela lei, como estava dizendo, como os judeus faziam. Eles liam. O judeu ele lia, ele era sabedor da palavra, ele colocava algumas vezes essa palavra bem clara em pauta, né? Mas o segmento era que era diferente. O segmento da palavra era que era diferente. Ele queria se autoproclamar. Ele mostrava ali a veracidade, não da lei, mas do que ele gostaria que o povo se espelhasse, não na lei, não em Deus, mas nele. É aí que Jesus é convidado a descer. É aí que Jesus lá em cima diz: está tudo errado, eu vou ter que descer para ensinar esse povo aí. E Jesus veio, ensinou, e o evangelho é isso, é impacto, né? Quando Jesus vem, ele se torna carne, ele ensina, e o povo, por sua vez, como essa terra é pecaminosa, usado pelo Satanás, diz aí, ó, o cara tá querendo estragar o meu espaço aqui, né? Então, crucifica-o. E aí nós damos ouvidos. O ouvido é uma coisa fora do comum, porque nós deixamos de olhar para o poder da palavra e damos ouvido ao que existe de mais maligno aqui na terra para assassinar um Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na doce paz do Senhor Jesus, meditem nesta palavra e que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim o bom Deus nos permitir.